Oi gente, tudo bem? Estamos de volta hoje para falar de uma parte muito importante no estudo de redação, que é o planejamento textual. Vamos comigo? Então vamos para as etapas do planejamento textual. Nós vamos estabelecer aqui 4 etapas para fazer o planejamento. A primeira etapa é a interpretação do tema. Interpretar o tema é tão importante que a gente fez um vídeo separado só para isso. Ele saiu já aqui no canal, dá uma olhadinha que o card vai aparecer aí para você, tá? Então, se você não viu ainda, dá uma pausa, vai lá, assiste o vídeo de interpretação do tema e depois volta aqui pra gente continuar, tá bom? A segunda etapa do planejamento textual é a criação de ideias. Após interpretar o tema, após identificar direitinho o que a prova está pedindo de você, você vai criar ideias. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a gente não pensa com organização? Esse é o momento de você tirar tudo que tem na sua cabeça e colocar no papel, certo? Então, na criação de ideias, você vai fazer 2 coisas. A primeira é a tempestade de ideias. Tirar as ideias da sua mente, colocá-las no papel, em algum lugar. Não é para confiar na memória, nem sempre ela é confiável, ainda mais num momento de prova, que normalmente é estressante. Então, você vai tirar as suas ideias da cabeça, colocá-las num papel, sem se importar em construir frases, sem se importar em ficar bonito, sem se importar com o sentido que aquelas ideias têm, tá certo? Então, interpretou o tema, vai colocar tudo que vier à sua memória ali no papel. Você pode pensar em causas, em consequências, em pontos positivos, pontos negativos, pode lembrar de citações, pode lembrar de conceitos de outras áreas, né, de sociologia, de geografia, de filosofia, enfim, pode lembrar de filmes, de séries de televisão, de música, qualquer coisa que você lembrar, você anota. E aí, essa etapa do planejamento, você pode gastar um tempinho maior, tá? Deixa sua cabeça, sua mente fluir livremente, deixa ela ter um tempinho maior para fazer isso. Se você está pensando aí num planejamento durando 20 minutos no total, de 8 a 10 minutos só para fazer essa tempestade de ideias, tá? Deixa isso correr livremente mesmo. Ainda na parte de criação de ideias, você vai agora ler os textos de apoio que tem na prova, né? Todo tema é construído com textos que falam sobre aquele tema, tá? Por que eu acho melhor você fazer a tempestade de ideias antes de ler os textos de apoio? Porque é muito comum ler o texto de apoio e só pensar naquela informação que está dita ali. A sua mente meio que trava, né? A sua mente meio que trava. A sua mente meio que trava. Tem muito formado aqui em cima dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí que, né? Foi o ídolo da esquerda. A sua mente meio que trava. Eu acho interessante você deixar a sua mente fluir antes de sofrer interferência ali com a informação que está no texto de apoio, tá? Mas isso não significa que você deve deixar o texto de apoio de lado, ao contrário. Lá na prova, no Enem, por exemplo, vem escrito assim, olha, com base no conhecimento construído ao longo de sua formação, ou seja, com base nas ideias que você criou agora, e nos textos de apoio dessa coletânea, redija um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, é para você misturar as 2 coisas. Então você vai ler agora os textos de apoio, também de maneira mais ativa, sabe? Marca a parte mais importante, sublinha a ideia central de cada texto, faz uma pequena anotação ao lado do texto com aquilo que você entendeu. Se for um gráfico, interpreta aquele gráfico e anota a sua interpretação do gráfico. Interaja com os textos de apoio também, certo? Ideias criadas, textos lidos, agora sim você vai julgar. Você vai criticar as ideias, você vai decidir que essa ideia aqui é boa, essa ideia aqui não é tão boa, tá? Antes você não faz isso. Só agora que você pode, tá bem? E aí você vai começar a observar, nossa, isso daqui é muito interessante para usar como um exemplo dessa outra ideia que está aqui no texto de apoio. Ou isso daqui, olha, esse gráfico que está no texto de apoio comprova essa causa que eu listei aqui. Então você vai realmente escolhendo, observando suas ideias e agora sim começar a dar ordem para elas, tá? É muito mais fácil organizar as ideias quando você visualiza do que apenas quando elas estão na sua mente, ok? Essa parte de selecionar as ideias é bem
rapidinha, bem burocrática mesmo, tá bom? Então só pegou aqui e foi, tá? E aí, você, com as ideias escolhidas, vai para a quarta etapa do planejamento, que é elaborar o roteiro do texto. Aqui é importante fazer uma observação. O texto dissertativo, como a gente já conversou no vídeo anterior, ele é um texto escrito em prosa, ou seja, um texto escrito em parágrafos. E aqui eu quero fazer uma observação para a gente entender o que é um parágrafo, tá? O parágrafo ele pode ser definido como uma divisão de texto escrito cujas frases ali contidas mantêm maior relação entre si do que com o restante do texto. Ou seja, o texto ele tem várias ideias, mas algumas ideias são mais próximas umas das outras. Essa proximidade vai ser mostrada pela divisão em parágrafos. Cada parágrafo, então, reúne frases que giram em torno de uma ideia central, de um tópico central, certo? Então, aqui, ao elaborar o roteiro, o que a gente vai fazer? Decidir qual é a ideia central de cada parágrafo. Da mesma maneira que a gente viu lá no vídeo de dissertação argumentativa, a gente sabe que o texto tem que ter início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, eu preciso ter a ideia central da introdução, as ideias centrais do desenvolvimento, que a gente sabe que vai haver mais de uma ideia no desenvolvimento, e a ideia central da conclusão, tá? Ao elaborar o roteiro, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar para a introdução qual é a tese, qual é a informação, a opinião central do texto. Para cada parágrafo do desenvolvimento, quais são os argumentos. Então, se eu selecionar 2 argumentos, eu vou colocar lá argumento 1 e ele vai estar no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Argumento 2 e ele vai estar no segundo parágrafo do desenvolvimento. Posso fazer até 3 argumentos. Então, argumento 3 que vai para o D3, o terceiro parágrafo do desenvolvimento, tá? O que é importante? Nesse momento, a gente não está escrevendo a redação ainda, lembra? A gente está só planejando. Então, coloca só em forma de tópicos. Então, por exemplo, você tem um problema X que vai ser apresentado na tese. Então, você coloca lá na tese, problema X. E aí, você vai colocar no seu desenvolvimento a causa e a consequência. Então, no D1 você escreve causa, tal, tal, tal. Consequência, tal, 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 para o D2. Tá? É só em forma de tópicos. A ideia aqui é realmente apenas fazer o roteiro do texto para que depois ele seja escrito. Numa redação do Enem, você pode ainda incluir no seu planejamento, no seu roteiro, as soluções dos problemas. Então coloca lá, proposta tal, tal, tal. Essa proposta vai ser apresentada na conclusão, certo? O objetivo então de tudo isso é, tendo o roteiro em mãos, saber direitinho como as suas ideias estão organizadas e agora partir para a produção desse texto, tá certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, então daqui para frente tá proibido escrever redação sem fazer o planejamento antes, tá? É fundamental fazer o planejamento, organizar as ideias antes. Se tiver alguma dúvida, deixa pra gente aqui nos comentários que a gente te responde, a gente te ajuda a resolver algum problema aí com o planejamento textual. E não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. A gente tem bastante conteúdo sendo produzido por lá também, no Twitter, Instagram e Facebook. Então cola lá com a gente pra não perder nada, tá bom? Outra coisa, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, né? Tem bastante gente precisando estudar redação, então compartilha aí com um amigo que tá tendo dificuldade nessa parte aí, tá bom? Um beijo e até semana que vem.